Descubra o incrível segredo que a mãe solteira encontrou no avô após ser expulsa pelos sogros. O coração de Ana batia forte enquanto ela ajeitava as prateleiras da confeitaria. O cheiro doce dos bolos recém-assados enchia o ar, mas sua cabeça estava cheia de preocupações. O olhar dos sogros a assombrava e cada palavra que ela imaginava ouvir deles doía como um punhal. Como você pode criar um filho sozinha? Era o eco em sua mente, e isso a fazia sentir-se pequena. Desde aquele dia fatídico em que foi expulsa da casa deles, a luta pela dignidade e pelo futuro de Miguel, seu pequeno de 5 anos, se tornara seu único propósito. A vida que Ana levava a cada dia era uma batalha desesperada pela sobrevivência, e a pressão era insuportável. Foi em uma tarde cansativa, depois de mais um turno exaustivo, que Manuel, seu avô carismático, apareceu. Ele trazia uma mala antiga e um sorriso que refletia a sabedoria de décadas. O coração de Ana se encheu de esperança. O avô sempre foi seu porto seguro, um verdadeiro pilar em momentos difíceis. "Descobri algo que pode te ajudar, Ana", disse ele, com a voz forte e firme. Com um gesto delicado, ele abriu a mala e retirou um diário empoeirado, que teve uma importância vital em sua própria vida. O diário pertencera à sua avó, uma mulher forte que desafiou o mundo em sua juventude. Enquanto Ana mergulhava nas páginas amareladas, lágrimas escorriam por seu rosto. As palavras de sua avó sobre superação e força despertavam algo dentro dela que estava esquecido há tempos. Ela se lembrou de histórias contadas pela família sobre a coragem que sua avó tinha, enfrentando um mundo que a subestimava simplesmente por ser mulher e pobre. O peso da tradição se desfez nos ventos do passado e Ana começou a sentir uma chama acender em seu interior. Ela sempre amou cozinhar, mas nunca imaginou que poderia usar isso para mudar sua vida. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Decidida a honrar sua herança, Ana começou a vender doces em casa, seguindo as receitas do diário. O cheiro de brigadeiro e bolos caseiros logo conquistou o coração da vizinhança, e ela se viu cercada por sorrisos e aplausos. Mas a pressão de seus sogros continuava, a dúvida e a insegurança nunca a abandonaram. Um dia, durante um evento comunitário, seus sogros finalmente experimentaram os doces de Ana. O sabor a surpreendeu, mas seria suficiente para derreter o desprezo que sentiam por ela? Diante de todo aquele público, Ana percebeu que a luta não era apenas por aceitação, mas pela chance de ser reconhecida como mulher forte e capaz. Naquela intensa troca de olhares, algo estava prestes a mudar. O que Ana escolheria? Se render à pressão ou abraçar sua nova realidade? Enquanto seu coração batia de esperança e coragem. O dia seguinte amanheceu claro e ensolarado. O calor do sol penetrava pela janela da confeitaria, aquecendo não apenas o ambiente, mas o coração de Ana. Ela se sentia diferente, mais fortalecida, como se as palavras de sua avó a envolvessem em um abraço acolhedor. O desejo de lutar por um futuro melhor para Miguel fervilhava em seu peito. Ana decidiu que precisava dar um passo adiante. A confeitaria não poderia ser apenas um refúgio, deveria se tornar um sonho. Com isso em mente, começou a trabalhar em um novo projeto. Um dia de degustação, onde iria não apenas vender seus doces, mas também contar a história de sua avó e a força que a inspirava. O evento seria uma oportunidade para mostrar a todos que ela era mais do que a mãe solteira enfrentando as adversidades. Enquanto preparava os novos quitutes, lembranças da infância surgiam em sua mente. A avó ensinando a cozinhar, risos e bagunça na cozinha, momentos que pareciam ter sido há uma eternidade.
Ana sorriu ao pensar em como cada receita não apenas era um prato delicioso, mas carregava um pedaço da história de sua família. Ela passava a tarde toda enrolando brigadeiros, fazendo bolos e criando sabores novos. O aroma que se espalhava pela casa atraía Miguel, que observava a mãe com olhos brilhantes. "Mamãe, isso está cheirando tão bom. Posso ajudar?" perguntou ele, todo empolgado. "Claro, meu amor, vem aqui", respondeu Ana, com o coração transbordando de alegria. Juntos moldaram os brigadeiros e a risada do menino preenchia a casa como uma melodia. Ali, naquela cozinha, Ana sentia que tudo era possível, um lar construído na base do amor, mesmo em meio à luta. Enquanto isso, a data do evento se aproximava e o nervosismo começou a tomar conta dela. Os olhares de reprovação de seus sogros ainda a atormentavam, e a dúvida se instalava. E se eles aparecerem novamente? E se não gostarem? Mas, ao mesmo tempo, a determinação de lutar pelo que acreditava era maior. Ela não estava sozinha. As memórias de sua avó flutuavam em sua mente como um mantra de coragem. No dia da degustação, o sol brilhava intensamente, trazendo uma energia contagiante. Os vizinhos começaram a chegar, todos curiosos, e o sorriso de Ana se desabrochou. Ela estava pronta para apresentar não só seus doces, mas também sua história. Os primeiros a experimentar foram alguns conhecidos que a apoiavam. As reações foram instantâneas. "É delicioso, Ana!" exclamou Dona Clara, sua vizinha mais próxima, enquanto elogiava a combinação de sabores. A ansiedade de Ana começava a se dissipar, até que viu seus sogros. Ao longe, parados na entrada, observando tudo com olhares críticos. O coração dela disparou. "O que eles estão fazendo aqui?" pensou, mas ao mesmo tempo sentiu que este era o momento. Um profundo silêncio tomou conta quando seus sogros se aproximaram da mesa. Ana sentiu o peso de todos os olhares, mas decidiu que não se deixaria abater. Assim que eles tocaram nos doces, uma mistura de aprovação e surpresa surgiu em seus rostos. "Não esperávamos que você fosse tão talentosa", disse a sogra, com uma hesitação no tom. Ela respirou fundo, percebendo que, talvez, aquele fosse o ponto de virada. As palavras de sua avó ecoavam forte na sua mente. Era a hora de mostrar a elas quem era de verdade. E assim, entre aquele público, Ana percebeu que a luta pela aceitação era mais importante do que jamais imaginou. O que ela diria agora poderia mudar tudo. A certeza de que a vida oferecia novas oportunidades iluminou seus olhos. O que viria a seguir? O encontro final entre passado e futuro estava a um passo de se concretizar, e o eco da verdadeira transformação já começava a se formar em seus lábios. Ana olhou nos olhos de seus sogros e sentiu o peso de anos de silêncio entre eles, anos de desconfiança e desapontamento. O murmúrio da multidão ao redor pareceu desaparecer enquanto ela ponderava suas próximas palavras. O momento era delicado, a fragilidade de um fio prestes a se romper entre a nova mulher que ela se tornara e aqueles que ainda viam a menina assustada que precisou se afastar. "Mãe, pai, eu sou mais do que vocês pensam", começou Ana, a voz carregada de emoções emaranhadas. "É verdade que enfrentei desafios, mas eu não estou aqui só para me defender, mas para mostrar que fiz escolhas baseadas no amor, na resistência e na força que herdei da minha avó." Seus sogros trocaram olhares, como se uma conversa silenciosa estivesse acontecendo entre eles. A tensão no ar era quase palpável. Ana continuou. "A confeitaria é o sonho que ela sempre teve, e com muito esforço eu estou tornando ele realidade. O gosto de cada doce carrega histórias, memórias e um legado que eu quero passar para meu filho." A resposta dela foi uma explosão de sentimentos. O sabor dos brigadeiros que tinham acabado de experimentar reverberou, trazendo à mente o passado de família que não podia ser ignorado. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de um misto de desabafo e esperança. "Eu quero que Miguel conheça a força da nossa história.
Quero que ele saiba que é possível recomeçar e florescer, não importa a tempestade. Neste momento, uma leveza pairou sobre ela, quase como se houvesse quebrado um feitiço sombrio. Os vizinhos começaram a aplaudir e a energia se transformou em um clamor de apoio. Ana pôde sentir a empolgação e a conversa entre os presentes crescendo em torno dela. Vocês não precisam aprovar minhas escolhas, Ana prosseguiu, mais forte do que nunca. Mas eu espero que, assim como vocês, eu possa receber um pouco de apoio. Estou aqui para mostrar não apenas o meu talento, mas para ensinar a Miguel que o amor é a base de qualquer sonho. E então, algo inusitado ocorreu. O pai de Ana, que estava ali em espírito, parecia sussurrar em sua mente. Lembrava-se das vezes em que o avô sustentou sua avó após perdas e desafios. Balançando a cabeça, como se tivesse recebido uma confirmação, Ana decidiu arriscar. Eu gostaria que vocês experimentassem algo que nunca entreguei a ninguém antes, disse Ana, pegando uma travessa com um doce especial, uma receita secreta da sua avó. Este é o meu bolo família, um doce feito para a união. Quero que experimentem e sintam a alma dela nessa combinação. Os sogros hesitaram, mas a atmosfera ao redor parecia favorecer a reconciliação. Ao dar uma mordida, os rostos deles mudaram. Um sorriso hesitante apareceu no rosto da sogra, enquanto seu sócio, o marido dela, mastigava em silêncio, como se o gosto estivesse provocando lembranças há muito esquecidas. Uma palavra amiga poderia estar se formando, uma nova chance. Agora a sala estava envolta em murmúrios. O diálogo havia mudado e Ana via seus sogros começando a perceber um outro lado dela. Ali, no abraço caloroso do público apoiador e o doce sabor dos doces, ela notou que o caminho para a aceitação poderia ser construído, desde que também houvesse disposição para deixar de lado as antigas mágoas. E assim, enquanto a festa prosseguia, a porta para um futuro diferente parecia estar entreaberta. Mas Ana sabia que havia mais por vir, mais desafios, mais histórias esperando para serem contadas. O que aquela nova conexão poderia significar para Miguel? E como ela lidaria com as feridas que ainda não tinham cicatrizado completamente? O sabor de uma nova oportunidade estava no ar, mas a verdadeira pergunta era: conseguiria Ana finalmente curar feridas profundas do passado e construir um futuro que se fizesse aceito? Ana sentiu as palmas dos vizinhos ecoando em seu coração. Cada aplauso era como um sopro de vida, um empurrãozinho que a fazia querer ir mais longe, mais fundo. Sua sogra, com um sorriso tímido, começou a contar uma história sobre a avó de Ana, que passou anos fazendo bolos para as festas da família. A mesa, tomada por risadas e lembranças, flutuava com um novo ar. Enquanto as palavras da sogra dançavam no ar, Ana viu mais do que um vínculo se renovando. Era como se uma ponte invisível entre seu passado e seu futuro começasse a se formar. Miguel, que havia estado em silêncio observando tudo, se aproximou e olhou atentamente para os avós. "Mamãe, o que aconteceu com a vovó? Você nunca fala dela?" questionou o menino, a inocência em sua voz cortando a tensão do momento. Ana sentiu o peso da pergunta. Era uma oportunidade, mas também uma decisão. Responder a Miguel significava abrir um baú de sentimentos. Ela respirou fundo, lembrou-se da força que sua avó lhe transmitiu e começou. "A vovó, meu bem, viveu uma vida cheia de desafios, mas ela nunca desistiu dos sonhos dela. Ela me ensinou que o amor é a receita mais importante em tudo o que fazemos", disse Ana, mirando nos olhos reluzentes do filho. O olhar do menino, cheio de curiosidade e admiração, a incentivou a continuar. As palavras fluíram como um rio e, conforme falava, sentiu a necessidade de compartilhar mais do que apenas os desafios. A vovó também enfrentou a rejeição. Às vezes, parece que o mundo não quer que a gente brilhe, não é? Mas ela sempre acreditou que um dia a luz dela voltaria a brilhar. E eu estou aqui para honrar essa chama. Os sogros escutavam em silêncio, agora com uma expressão suave no rosto.
A vergonha e o receio que uma vez bloquearam sua visão pareciam estar diminuindo, tornando-se sombras em meio à luz que Ana estava trazendo. Neste instante, quando a conexão crescia, um telefone tocou e a sogra de Ana atendeu. A voz dela ficou tensa. Ana teve a sensação de que algo estava prestes a mudar. Dentre murmúrios e interjeições, a mulher se afastou um pouco, enquanto os olhares dos convidados se deslocaram para ela e o marido. "É a minha irmã, ela precisa de nós", disse a sogra, os olhos brilhando com preocupação. Os aplausos diminuíram e a festa reagiu ao clima pesado. "Ela está passando por um momento difícil, acho que vou ter que ir até lá", complementou a sogra, nervosa. Ana sentiu um nó na garganta. O fôlego parecia escapulir com essa mudança inesperada. Ao mesmo tempo, uma ideia formou-se em sua mente. Poderia ser uma oportunidade de unir ainda mais a família e de ensinar a Miguel a importância de apoiar quem ama em momentos de dificuldade. "Acho que posso ajudar", exclamou Ana, seu coração pulsando rápido. "Juntos podemos fazer algo especial para acolher a sua irmã. O bolo família tem esse poder." Os olhos dos sogros a estudavam com uma nova luz, como se estivessem redescobrindo a filha que sempre sonharam que ela fosse. Nesse momento, notou que o destino poderia levá-los a um novo caminho, mas o que seria dele? Enquanto seus sogros sussurravam entre si, Ana olhou para Miguel. O menino sorriu e ela sentiu que no coração dele a chama ardia com amor e esperança. Mas a verdade estava a poucos passos de ser revelada, e a recepção que ela esperava de seus sogros poderia definir o futuro dela e do filho. Eles aceitam a proposta? A viagem a favor da união seria o começo de um novo capítulo? Ana segurou a respiração, enquanto aguardava a resposta que poderia mudar tudo mais uma vez. A sala estava mergulhada em um misto de expectativa e tensão. Ana observou seus sogros trocando olhares sérios, como se pesassem suas palavras, medindo cada reação, cada opção. O coração dela batia rápido, acompanhando a ansiedade que pulsava naquele espaço que até minutos atrás era preenchido por risadas e amor. "Você não acha que seria muito para uma só noite?" começou a sogra, hesitante. "Eu entendo o seu desejo de ajudar, mas está tão em cima da hora." Ana inspirou, tentando não deixar que o desânimo a abalasse. Às vezes, os maiores gestos vêm em momentos inesperados. Precisamos de um pouco de luz em tempos escuros. E o melhor que um bolo pode fazer é lembrar quem nós realmente somos. O olhar de Miguel, que a observava com seus olhinhos curiosos, fez Ana sentir a força daquela decisão. Era mais do que simplesmente levar um bolo. Era criar memórias, novamente, uma nova tradição que uniria aquela família. Porém, o silêncio na sala parecia se estender quase de forma insuportável. "E se der certo? E se a gente conseguir alegrar o dia da sua irmã?" insistiu o sogro, finalmente se pronunciando. "Pode ser o que ela precisa neste momento." Ana sorriu ao notar que ele estava começando a se abrir, e isso a motivou ainda mais. "Exatamente! Vamos mostrar a ela que está tudo bem pedir apoio. Somos uma família, independente das dificuldades." Os sogros finalmente relaxaram. Os olhos antes duvidosos agora estavam cheios de compreensão. Conversaram entre si, e a sogra assentiu lentamente, como se finalmente tivesse entendido. "Ok, vamos fazer isso. Vamos juntos." Ana sentiu um impulso de felicidade, uma onda de alívio que a envolveu. Não era apenas a resposta positiva, mas a certeza de que estavam se unindo como família. Enquanto se preparavam para a viagem, a antiga cozinha, cheia do cheiro doce do bolo que Ana começava a assar, se encheu de risadas e conversas. Miguel ajudava a misturar os ingredientes, e com a batedeiras unindo, a cozinha parecia dançar na harmonia de uma nova esperança. Ana, entretida pela simplicidade do momento, trocou sorrisos com os sogros. As lembranças de superiores conflitos e mal-entendidos começavam a se dissipar, dando espaço para a luz que poucos minutos atrás parecia longe.
O bolo, próximo de ficar pronto, uma mistura de chocolate e carinho, simbolizava uma nova fase. Seria um equilíbrio entre os respectivos passados e os sonhos futuros. Mas havia um detalhe que Ana ainda precisava enfrentar. Seria a irmã de sua sogra receptiva a essa oferta? E que desafios a esperavam ao chegar lá? Quando o telefone celular de Ana vibrou em cima da mesa, ela olhou para a tela e viu um número desconhecido. Um frio na barriga a tomou. Era hora de descobrir mais sobre o que essa mensagem poderia significar. Quem será? Sussurrou, olhando para os sogros enquanto hesitava em atender. A sensação de que uma nova reviravolta estava prestes a acontecer a deixou inquieta. O que mais poderia aparecer na sua noitada de reencontro familiar? De repente, o telefone parecia ser mais do que uma simples ligação. Era um portal para um segredo guardado, um fio que poderia levar a mais do que apenas uma viagem a um encontro, um caminho que poderia revelar verdades sobre sua avó. Ana segurou o celular como se aquela conexão fosse vital. E afinal, que segredos estariam à espreita naquele número anônimo? Ana hesitou por um momento, o coração batendo forte dentro do peito. As palavras que ecoavam na sua mente eram como um alerta. E se aquela mensagem mudasse tudo? A vontade de descobrir a verdade sobre sua avó e o que isso significava para sua própria história era enorme. A curiosidade surgiu bem lá no fundo, aquecendo seu ânimo enquanto seus sogros aguardavam um silêncio, sem saber da tempestade emocional que a envolvia. Ela respirou fundo e atendeu a ligação. Alô? A voz era baixa, hesitante. Oi, Ana. É a avó Renata. O mundo pareceu parar por um instante. Renata? Era difícil acreditar. Ana mal conhecia essa avó e a lembrança que tinha dela era mais um flash distorcido em sua mente, imersa em contos familiares contados em ocasiões especiais. O desejo de saber mais a fez apertar o celular com força. Vó, que surpresa! O que aconteceu? As palavras saíram apressadas e nervosas. Eu não posso explicar tudo agora, mas há algo que preciso que você saiba. É sobre a nossa família e sua mãe. A voz tremia e Ana percebeu uma tristeza profunda ali, como se aquela ligação estivesse carregando todo um peso de segredos e revelações. Ana se lembrou de sua mãe, das histórias contadas sobre a infância dela, dos desgostos e amores perdidos. Uma parte dela queria aprofundar essa conversa, mas uma boa parte estava presa na urgência de sua missão naquele dia. A irmã de sua sogra os aguardava e o bolo ainda estava no forno. Acho que posso entender, mas eu realmente preciso ir, vó. Vou ver minha família hoje, um momento especial. Não deixe de me ouvir, por favor. Você pode se surpreender com o que pode descobrir, Ana, especialmente com sua mãe. Eu preciso que você saiba sobre o passado, sobre o que aconteceu. O ar parecia pesado, denso com a expectativa da revelação. Um surge de força e curiosidade tomou conta da mulher. O calor da cozinha, agora emaranhadamente ligado ao perfume do bolo, se mesclava com a sensação de um chamado. Pode falar mais rápido, por favor, não tenho muito tempo. As palavras fugiram de seus lábios com um misto de urgência e determinação. Haverá um momento, uma oportunidade em que a verdade se revelará. Algo que pode mudar tudo entre vocês. Seus sogros precisam saber. Sua mãe, ela nunca soube como seu avô realmente era. A voz da avó parecia um eco do passado, estrondando como um trovão. Ana sentiu os olhos arderem, a mente fervilhando de perguntas. Como assim o avô? Qual era o segredo? Que revelações esperavam por ela e por sua família? Preciso ir, vó. Prometo que voltarei a falar com você. Obrigada. Assim que desligou, um turbilhão de emoções surgiu. Ela não sabia nem por onde começar a processar aquilo. As memórias de família, as histórias não ditas, estavam todas ali, à sua frente. A cozinha estava mais viva do que antes, agora cheia de alegria e ansiedade. Miguel, com chocolate nos dedos, a observava curioso. Os sogros pareciam ansiosos, talvez também percebendo a mudança na atmosfera. "Tudo bem, Ana?" perguntou a sogra, com um olhar preocupado. Ela sorriu forçada, tentando esconder a tempestade interna. Sim, só pensamentos misturados. Mas a sensação de urgência a consumia.
O telefone ainda estava quente em sua mão, os segredos da avó pesando como uma névoa ao redor de sua mente. Vamos nessa viagem, gente. Temos um bolo para entregar e uma irmã esperando por nós. Com a determinação renovada, Ana despediu-se de seus medos e hesitações. No fundo, porém, uma pergunta ficava ecoando em sua mente. O que mais estava escondido em sua família? E à medida que se preparavam para a viagem, uma nova reviravolta parecia cada vez mais iminente. A estrada parecia interminável e cada quilômetro percorrido trazia mais perguntas do que respostas. Ana estava absorta em seus pensamentos, tentando conectar as peças do quebra-cabeça familiar que agora se apresentava de forma tão confusa. Olhou para Miguel que, incapaz de compreender a gravidade da situação, distraía-se com o celular, enquanto seus sogros conversavam em baixo tom, trocando olhares preocupados. A atmosfera no carro estava carregada, quase elétrica, e a mulher sentia isso em sua pele. O que aconteceria naquela reunião? A lembrança da voz de sua avó ainda reverberava em sua cabeça, como um chamado distante que ela não poderia ignorar. E se aquilo de que ela estava prestes a se tornar parte mudasse a forma como ela via sua própria vida? Enquanto passavam por um trecho mais arborizado, uma memória fugaz de sua infância atravessou sua mente. As visitas à casa da avó, o cheiro de café fresco e as histórias que ela ouvia, sempre reveladas com um sorriso enigmático no rosto envelhecido. Ana nunca teve consciência do quanto essas memórias eram carregadas de significados ocultos até agora. E quanto mais presenciava a ansiedade de seus sogros, mais sentia que uma tempestade se aproximava. Vó Renata sabe de algo e é importante, pensou, o coração acelerando. Mas o que poderia ser tão grave a ponto de precisar ser ocultado? Seus dedos entrelaçaram-se nervosamente, enquanto ela tentava se acalmar. Miguel olhou para ela com uma expressão inocente. "Mãe, você está bem? Você está muito quieta?" ele disse, sem saber que estava tocando em uma ferida aberta. "Sim, só pensando sobre a família e como cada um de nós se encaixa." Não queria criar preocupações desnecessárias para o menino, que deveria estar apenas ansioso pela festa do dia. A verdade, por outro lado, era que ela mal conseguia imaginar como sua mãe se sentiria confrontando essas verdades. Quando finalmente chegaram ao local da festa, Ana sentiu o sopro do vento fresco a cercá-la, como se uma nova vida estivesse prestes a iniciar. O espaço estava decorado com balões coloridos e as risadas das crianças ecoavam, ressoando alegria e descontração. Mas para Ana, tudo parecia velado por uma névoa de incertezas. Assim que entraram, sua irmã Gabriela a viu e acenou, seu rosto iluminado pelo sorriso. Ana percebeu que a irmã sempre fora a âncora da família, alguém que trazia a harmonia que tanto precisavam. Mas, ao mesmo tempo, as palavras da avó a assombravam. E se a verdade que se escondia por trás da vida da mãe deles estivesse prestes a se revelar? Conforme trocavam cumprimentos e abraços, a ansiedade no peito de Ana crescia. O bolo que ela preparara não parecia tão importante agora. O que realmente importava era o que ela havia deixado para trás e o que poderia vir à tona naquela tarde. Durante a festa, no entanto, uma sensação de que algo estava por se desenrolar tornou-se palpável, como um fio invisível unindo todos na sala. As conversas fluíram, mas a mente de Ana parecia distante, vagando pelas palavras jamais ditas, por revelações inexploradas e promessas feitas que agora pareciam pesadas demais para serem ignoradas. Miguel, sujo de cobertura de bolo, interrompeu seus pensamentos. "Vai ficar tudo bem, mãe." O olhar preocupado do menino a fez sorrir, e ela percebeu que ele era o motivo para qualquer desespero ser transformado em esperança. Enquanto isso, ela não parava de pensar. Se eu descobrir a verdade ali, o que farei? Como estou preparada para receber tudo isso? O clima estava estático, como se o universo estivesse aguardando o momento certo para dar um empurrão em suas vidas. E naquele instante, logo ao lado da mesa de presentes, Ana viu chegar um envelope com seu nome escrito à mão. Um frio percorreu sua espinha. O que seria aquilo?
O que mais poderia ser revelado naquela festa que, para todos os outros, parecia apenas uma celebração comum? Os segredos finalmente estavam se aproximando de uma forma inquietante. Ana fitou o envelope. Suas mãos tremiam ligeiramente ao estender os dedos para pegá-lo. O mundo ao seu redor desapareceu, e tudo o que importava era aquela carta, como se o universo estivesse desdobrando suas camadas mais profundas diante dela. Filha, o que é isso?" perguntou Gabriela, preocupada, ao ver a expressão de Ana assumir um tom sombrio. "Não sei. É um envelope dirigido a mim", respondeu Ana, a voz saindo como um sussurro. Miguel, enquanto isso, irritava-se com a faixa do bolo que escorria pela mão. Com um olhar cúmplice, Gabriela insistiu. "Abre, vamos descobrir juntas." A irmã sempre foi a sua aliada, mas neste momento a ideia de compartilhar aquela descoberta lhe causou um calafrio. E se aquilo provocasse uma nova reviravolta na sua vida? Mas seguiu em frente, respirando fundo, e começou a rasgar o envelope. Dentro dele havia uma carta com a caligrafia cuidadosa da avó. O cheiro de papel envelhecido exalava um passado que parecia agora mais real do que nunca. "O que será que você guardou por tanto tempo, vó?" pensou, enquanto seus olhos percorriam as palavras escritas com carinho. "Querida Ana", começava a carta. O coração de Ana disparou e sua barriga se revirou. Se você está lendo isso, é porque as verdades que sempre foram veladas finalmente estão à tona. Haverá um momento em que você refletirá sobre sua história e a história da nossa família. O que vou compartilhar pode ser difícil de ouvir, mas a verdade sempre teve um jeito de se revelar. Ana piscou rapidamente, tentando absorver cada palavra. Pensamentos confusos, sentimentos de medo e expectativa estavam em batalha dentro dela. Sentia o olhar de Gabriela fixo em seu rosto, ansiosa pela revelação que estava por vir. Em algum momento, você ouvirá rumores sobre o nosso passado, coisas que talvez causem dor. Mas a verdade é que esses segredos não são para te machucar, e sim para libertar. Nosso passado está entrelaçado de uma maneira que você ainda não conhece. Precisamos enfrentar isso de coração aberto. Não deixe o medo decidir por você. O coração de Ana afundou ao ler a última frase. O que a avó estava tentando lhe dizer? Que segredos poderiam ser tão impactantes? Exatamente nesse momento, uma criança ao fundo gritou, arrancando-a de seu devaneio. O burburinho da festa, as risadas, os brinquedos sendo puxados e agitados pareciam distantes. Miguel, percebendo que algo estava errado, aproximou-se de sua mãe. "Mãe, você está pálida. O que aconteceu?" O olhar preocupante do filho fez Ana voltar à realidade. Ela forçou um sorriso. "Só uma surpresa. Nada que você precise se preocupar, meu amor." Mas por dentro, ela sabia que precisava entender mais. O envelope, o passado, tudo isso pressionava contra seu peito. "Vamos para o quintal, o ar lá fora está gostoso", sugeriu Gabriela, percebendo a inquietação crescente na irmã. Ana acenou e as duas, seguidas por Miguel, dirigiram-se para fora da casa. O quintal estava vibrante, com crianças correndo e mães rindo, mas a mente de Ana estava longe daquela celebração. O que mais restava a aprender? A realidade da própria família agora parecia um labirinto complexo, cheio de bifurcações e caminhos incertos. Enquanto suas pernas a levavam para o fundo do quintal, um movimento no canto a chamou. Era sua mãe, olhando para elas com uma expressão estranha, como se estivesse pesando o que dizer. Ana sentiu o coração apertar. E se sua mãe soubesse sobre o conteúdo do envelope? E se ela tivesse algo a declarar que mudaria tudo novamente? Ana olhou nos olhos, um convite silencioso para que a verdade finalmente brotasse entre elas. Seria aquele o momento em que tudo mudaria? A expressão de Gabriela era uma mistura de preocupação e curiosidade. Ela trocou olhares rápidos com Miguel, como se tentassem encorajar a mãe a se abrir. O sol brilhava intensamente no quintal, mas Ana sentia um peso que ofuscava até mesmo a luz. Diante de sua mãe, Ana respirou fundo. "Mãe, o que você está pensando? O que está escondendo de mim?"
A pergunta escapuliu antes que pudesse evitar, carregando um tom de urgência. Gabriela se aproximou, segurando o braço da irmã. Vamos, mãe. Se há algo que você precisa nos contar, é agora. Seu olhar, intensa e solidária. A mãe hesitou, seu olhar se perdia na distância. Ana podia ver que ela lutava com suas próprias emoções. Ana, há coisas que você não sabe sobre sua avó. Realmente, não é fácil falar. Ana não sabia se estava mais nervosa ou aliviada. Por favor, só me diga, preciso saber. Miguel, ainda inquieto, começou a brincar com uma bola de futebol ao lado, mas sentia a tensão no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Finalmente, a mãe de Ana falou, sua voz soando quase como um sussurro. A sua avó, ela teve um passado que decidiu esconder de todos nós, e isso nos afetou de maneiras que você não imagina. Ana franziu o senho. Aquelas palavras estavam longe de descrever as verdades que ela desejava. O que você quer dizer com isso? Que tipo de passado? Gabriela agarrou a mão da mãe, incentivando-a, enquanto Miguel se aproximava, claramente preocupado. Mãe, por favor, estamos aqui para ouvir. A mãe de Ana olhou para os filhos, encontrando um apoio naquela atmosfera tensa. Sua avó foi forçada a deixar um amor para trás, um amor que a manteve em segredo durante toda a vida. E esse amor, ele estava ligado a uma parte da nossa história que você nunca conheceu. O coração de Ana acelerou com as palavras. Um amor? Como assim? Por que ela não nos contou? É complicado. A mãe suspirou, os olhos brilhando com lágrimas. Ela sempre teve medo da reação de vocês. Temores que vêm de um passado onde o que importava era a aparência da honra da família. Ana sentiu a mente girar. Cada palavra era como uma nova peça de um quebra-cabeça, mas a imagem ainda estava bagunçada. Mas o que isso significa para mim? O que você não me contou? A mãe levou um longo momento para responder. Parecia que estava pesando cada palavra antes de soltá-la. Significa que você pode ter meio-irmãos por aí, pessoas que jamais souberam de você e que você jamais conheceu. As palavras cortaram o ar como um vidro quebrando. Ana piscou, tentando processar a revelação chocante. Meio-irmãos? Poderia haver mais pessoas ligadas a ela, cada uma com suas próprias histórias, suas vidas entrelaçadas a partir de segredos que passaram gerações. Como assim meio-irmãos? Ana balançou a cabeça confusa. Não pode ser. Mãe, por favor, explique-nos tudo, pediu Gabriela, enquanto Miguel olhava entre as duas sem entender muito, mas sentindo a carga emocional. Ana fitou sua mãe, esperando essa verdade que parecia ser tão distante de qualquer entendimento. E então, algo dentro da mãe mudou. Eu tenho algo que ela me deixou, um diário. Ele pode trazer respostas que buscamos. Ana sentiu um misto de expectativa e ansiedade no ar. O que mais aquele diário poderia conter? Os segredos que estavam prestes a surgirem poderiam mudá-los para sempre. Você tem esse diário? Ana perguntou, quase sem voz. Sua avó havia guardado tantas memórias e agora parecia que a chave para sua verdade estava na palma da mão de sua mãe. E com aquele olhar determinado, a mãe confirmou, e Ana se lembrou do peso do envelope que ainda segurava. Agora, mais do que nunca, ela sabia que a jornada apenas começava. Assim que a mãe começou a falar sobre o diário, uma nova ideia apareceu em sua mente. O que mais ela descobriria sobre a avó? Vamos ver o que mais podemos encontrar, Ana disse, e a cada palavra sentiu seu coração pulsar forte no peito. Mas será que estavam preparados para tudo o que estavam prestes a desvendar? A revelação da mãe de Ana trouxe à tona um turbilhão de emoções. O conceito de meio-irmãos, de segredos guardados por gerações, parecia devastador e, ao mesmo tempo, libertador. Ana percebeu que toda a sua vida, seus desafios, suas vitórias e suas derrotas estavam entrelaçadas a um passado que nunca conheceu. O diário da avó se tornaria a chave para entender quem era essa mulher tão forte que a inspirou. Com a determinação renovada, as palavras de sua mãe ecoavam na mente de Ana. Um amor deixado para trás. O que isso significava?
Se sua avó tivesse vivido uma história de amor oculta, que mais histórias estavam envolvidas? Sentiu um impulso forte de descobrir, não apenas pelo desejo de saber, mas pela necessidade de conectar-se com suas raízes, de dar um sentido mais profundo à sua luta diária. O ar ao redor delas estava carregado de expectativa. Ana segurava o envelope com uma firmeza desesperada, como se aquele pedaço de papel pudesse revelar a verdade que sempre buscou. "Mãe, onde está esse diário?" perguntou com a urgência de quem vê a luz no fim de um túnel. "Ele está na minha casa, guardado a 7 chaves. Sempre tive medo de que as páginas contivessem verdades difíceis demais para lidar", explicou sua mãe, os olhos brilhando com lágrimas que refletiam não apenas seu receio, mas também um lampejo de esperança. Gabriela, compreendendo a intensidade do momento, implorou: "Vamos até lá agora! Precisamos abrir esse diário juntos! Precisamos saber!" Miguel, sentindo a tensão no ar, puxou a mão da mãe e disse: "Mãe, tudo vai ficar bem, né?" A fragilidade da inocência dele era um lembrete de que as respostas que buscavam não eram apenas para os adultos, mas também para as futuras gerações. "Sim, meu amor, vai ficar tudo bem", Ana afirmou. Sorriu, tentando oferecer ao filho um pouco de conforto em meio ao caos emocional que envolvia todos eles. Olhando para sua mãe, viu que havia necessidade de enfrentar esses segredos juntos. Era um processo de cura que, embora repleto de incertezas, representaria um novo começo. Assim, decidiram se despedir da festa e rumaram para a casa de sua mãe. A viagem foi marcada por um misto de ansiedade e excitação. Ana sentiu o coração disparar a cada quilômetro que passavam. O que mais eles iriam descobrir? As histórias que envolveriam sua avó e, possivelmente, essa nova família que estava prestes a ser revelada. Ao chegarem, Ana sentiu um arrepio ao cruzar a porta. O cheiro familiar do café e o calor do lar sempre a confortaram. Enquanto a mãe se retirava para buscar o diário, o silêncio no ambiente se tornava quase ensurdecedor. O que seria escrito lá? Como isso mudaria a dinâmica entre elas e o futuro de Miguel? A mãe voltou, segurando um caderno desgastado, suas páginas amareladas e manchadas pelo tempo. O diário exalava a história, a luta, as memórias de uma mulher que não se deixou ser definida pelas circunstâncias. "Mãe, você está pronta para isso?" perguntou Gabriela, segurando a mão da mãe como se o gesto pudesse dar coragem. "Sim, eu preciso que vocês saibam onde viemos e o que devemos enfrentar", respondeu a mãe com uma determinação silenciosa. Com o diário aberto diante de si, Ana respirou fundo e começou a ler as palavras. A caligrafia da avó era bonita, mas nervosa em algumas partes, como se ela estivesse escrevendo com o coração nas mãos. A primeira passagem falava sobre seu amor de juventude, um romance proibido, cheio de sonhos e promessas. Ana se viu envolvida na narrativa e por um momento imaginou sua avó como uma jovem cheia de vida, amor e esperança, tão parecida com ela. Conforme a leitura prosseguia, segredos começaram a emergir. Descobriu sobre uma traição que forçou sua avó a deixar o homem que amava. Suas lágrimas corriam enquanto revelações sobre perdas e escolhas tornavam-se ainda mais intensas. Ana compreendeu que a avó havia carregado um fardo. A dor de deixar um amor para trás ecoou em cada palavra. Ana percebeu que esta também era a história dela. A luta que enfrentava sozinha como mãe solteira nunca foi em vão. Era uma continuidade daquela força. Pronto, a história de cada mulher na família se entrelaçava em uma linha de coragem. Ao finalizar a leitura e olhar nos olhos de sua mãe, uma nova força crescia dentro de Ana. "Mãe, precisamos conversar sobre isso. Não apenas sobre nossa avó, mas sobre nós. Precisamos entender tudo isso juntas." A mãe concordou. Suas lágrimas agora eram de alívio e não de tristeza. Miguel, que tinha escutado em silêncio, entendeu que era mais do que um conto. Era uma reconexão familiar, uma força que poderia passar por gerações, uma lição evidente naquele ciclo que se formava. E assim, Ana decidiu. Não apenas enfrentaria os desafios da maternidade e os medos da rejeição, mas também estava pronta para construir uma nova família em que as verdades, mesmo difíceis, fossem acolhidas e respeitadas.
Era hora de criar um legado novo, de amor e união, sintonizando o coração e laços que estavam perdidos no tempo. O calor daquela tarde se tornava um símbolo de nova luz. Ela sabia que havia muitos desafios pela frente, mas agora não carregava mais o peso sozinha. E aqueles segredos agora compartilhados seriam os primeiros passos rumo a um futuro de aceitação e amor pleno. Ana olhou ao redor, sentindo a presença de suas ancestrais, uma conexão que transcendeu gerações, e sorrindo, disse: "Estamos juntas nessa. Vamos escrever o próximo capítulo da nossa história." Naquela sala, entre risos e partilhas, Ana compreendeu que as verdadeiras conexões familiares não se baseiam apenas em laços de sangue, mas na força de ser quem realmente somos, abraçando cada parte de nossa história, mesmo as sombras. Era o fim de um ciclo, mas também o glorioso início de um novo. Mais do que nunca, o amor seria a receita que ligaria não só a vida de Ana e Miguel, mas de toda a sua família. E enquanto o sol se punha, Ana sentiu que o futuro era brilhante, repleto de novas esperanças e novas histórias para contar. A jornada estava apenas começando. Agora, se você foi tocado por esta história emocionante, não espere nem mais um segundo e inscreva-se imediatamente no canal. Você precisa fazer parte das próximas histórias exclusivas que estão chegando e que vão te emocionar ainda mais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você apoia este trabalho incrível. Comente suas reações e teorias sobre o final emocionante que acabamos de viver. Queremos saber o que você achou. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que você sabe que precisam viver esta transformação também. Este é o momento de mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final emocionante que acabamos de viver. Queremos saber o que você achou. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que você sabe que precisam viver esta transformação também. Este é o momento de mostrar seu apoio.